Francisco de Assis, perdão, e que possamos aproveitar o nosso encontro de hoje para aprendermos um pouco mais sobre a vida com a luz que a doutrina espírita vem trazer sobre ela. Tão importante para que possamos caminhar de mãos dadas com a nossa consciência e possamos assim seguirmos em frente e encontrarmos dias melhores em nossas vidas, de acordo com a nossa prática de amor e caridade. E esse encontro serve para que possamos relembrar e aprender sobre os tesouros da vida, que são os ensinos do Cristo. Eu queria convidar a todos para a nossa prece inicial, que possamos nos imaginarmos de mãos dadas com o nosso amado Mestre, com nossos irmãos, a quem temos dificuldades, aqueles que amamos, porque precisamos termos sempre a certeza que todos estamos juntos nesta caminhada para dias melhores, para a ideia e o exercício do dever cumprido. Amado Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade deste encontro, que possamos juntos aproveitar toda essa assistência espiritual que nos é dada aqui nesta casa, com sua bênção e também sua ajuda, para que possamos ter aqui o melhor entendimento possível do assunto discutido. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, para que a nossa vibração esteja sempre melhor neste encontro. Que assim seja. Próxima música, Mensagem Fraterna, na página 85.
Senhor Jesus permaneça conosco sempre. No livro Vinha de Luz, o benfeitor espiritual Emmanuel escreveu através de Chico Xavier a mensagem de número 73, intitulada Falatórios. Paulo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 16, escreveu: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Aí o nosso benfeitor comenta assim: poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Quanto se há trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis, ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes, afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisto. Não será, porventura, o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade e sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, porque a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do Verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício, e quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Nosso orientador espiritual
como geralmente faz, de uma forma muito eloquente, nos chama a atenção para o cuidado com as palavras. O cuidado com aquilo que expressamos verbalmente, que naturalmente é fruto das nossas reflexões, dos nossos pensamentos, daquilo que nos invade a mente e o coração. Ou não, pode também ser resultado de um momento de descontrole, de desequilíbrio, mas que de uma forma ou de outra revela que nós estamos, em algumas ocasiões, perdendo o controle. Então, essa observação serve para que nós pensemos no cuidado, na delicadeza das nossas emanações verbais também, além dos nossos pensamentos, para não reproduzirmos aquilo que na verdade muitas vezes nem acreditamos, ou no mínimo não temos certeza sobre o que estamos falando. Qual é a realidade, qual é a reflexão, qual é a informação verídica que nós possuímos sobre aquilo que estamos reproduzindo? Por isso que está aqui para falar é muito grave, né? É grave porque a gente precisa saber o que está dizendo. Além disso, precisa também estar desenvolvendo um esforço extraordinário para vivenciar, para praticar. Isso não quer dizer que a gente tenha que se santificar para poder falar. Não, porque se for esperar para ele sair, vai todo mundo ficar de boca fechada. Porque ninguém está nessa condição aqui ainda, né? Mas a gente precisa ter cautela, principalmente nesse cotidiano. Por isso que ele observou que o falatório desairado não será o pai da calúnia, né, da maledicência. É porque ele usou aí, ele foi generoso ao colocar e perguntando: não será o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade? É o pai mesmo. Porque aí você muitas vezes reproduz informações que você não tem com segurança. Então é preciso parar. Se aquilo não ajuda, se aquilo não contribui, não colabora com o crescimento da coletividade, da instituição e nem da pessoa, por que reproduzir? Por que agravar aquela situação? Principalmente quando você não tem certeza, que geralmente não se tem. E quando tem, isso vai adiantar o quê? A não ser que você tenha abertura, tenha a oportunidade de fazer algumas observações diretas à própria criatura, no sentido de edificá-la, de corrigi-la, de admoestá-la, objetivando o seu bem-estar, objetivando sua melhora. Se for assim, muito bem. Mas somente contribuir para esse falatório descontrolado não vai adiantar, não vai acarretar nenhum benefício para o outro e nem para você. Vai trazer problemas para si mesmo. Isso não é algo que realmente nós precisamos exercitar, porque dificilmente nós damos uma parada. O falatório só para, primeiro, sem se educar, né? Para falar menos.
e ouvir mais. Dizem alguns que não é à toa que se tem 2 ouvidos e uma boca só, que é para poder exatamente escutar mais e falar menos, né? A própria organização fisiológica já dá essa proporção aí, se a gente quiser fazer essa comparação. Mas a gente precisa, esse é um processo de educação, independente até de questões religiosas, independente até dessas observações aqui que nós estamos fazendo, propriamente vinculadas a uma orientação evangélica, mas no próprio exercício da vida, né, social, da vida cotidiana, sobre aquilo que nós não podemos falar, não sabemos falar, não temos informação precisa, ou não contribuir, é melhor calar. Eu estou falando, essa colocação que eu acabei de fazer, nem é minha, nem é nenhum religioso, não. É de um filósofo alemão chamado Ludwig Wittgenstein, que era um filósofo da linguagem. Não tinha nada a ver com religião, mas ele escreveu sobre aquilo que não se pode falar, deve-se calar. E aí você tem uma série de análises, né, a respeito desse conteúdo, a respeito dessa frase. Vamos agora na página 39, aos pés do monte.
estudo do livro do Evangelho hoje é o capítulo 10, dando continuidade na semana passada. Bem-aventurados os que são misericordiosos. No item 5, reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos carregue, não entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Esta passagem está em Mateus 5, 25 e 26. A doutrina espírita está sempre nos ensinando a como fazermos para sermos melhores. Entender cada vez mais o que precisamos fazer por nós mesmos. E hoje ela vem acrescentar informação sobre a importância do perdão para nossas vidas. E além do perdão, reconciliar com os inimigos. Na prática do perdão e também na prática do bem, além de um efeito moral e até religioso, existe também um efeito material. Nós, muitas das vezes, com essas questões morais, não conseguimos perceber o efeito material, o efeito em nosso íntimo, na prática dessas virtudes. E a doutrina hoje, com esse capítulo, vem nos trazer informações de como podemos fazer mais por nós mesmos. Hoje, nesse tema do item 5, reconciliados com vossos inimigos, ele vem nos lembrar que mesmo com o fenômeno da morte, não nos livraremos dos nossos inimigos. E em muitos casos, os espíritos com desejo de vingança, na maioria das vezes movidos pelo ódio e pelo rancor, no além-túmulo, aproveitam-se para agredir, aproveitam-se para perturbar nos seus interesses ou as suas afeições mais caras, porque sabem todos que o espírito que está encarnado está preso ao corpo, está menos livre. Vira aí um alvo fácil, porque se estamos encarnados neste mundo, um mundo ainda cheio de dificuldades, cheio de maldade, é porque temos dificuldade dentro de nós e ainda somos capazes da prática do mal. E com isso, nos tornamos alvos fáceis para espíritos que não nos querem bem e muitas das vezes querem se vingar de assuntos, de atitudes que foram causadas no passado. Então, por sermos espíritos ainda desatentos com a nossa reforma moral, nos entregamos aos vícios e, se tivermos inimigos com desejo de vingança, se aproveitam dessas nossas fraquezas morais para nos abater. Está aí a causa da maior parte dos casos de obsessão, principalmente daqueles que percebemos uma certa gravidade, que são os casos de possessões e subjugações. O obsediado e o possesso são quase sempre vítimas da vingança. E por isso, Jesus vem
ensinar nessa passagem que todos nós, por causa da falta da prática do perdão, nos tornarmos presos pelo sentimento do ódio. O que precisamos fazer é vislumbrar um futuro melhor, porque o ponto de vista da tranquilidade futura precisará, de alguma maneira, nos apressarmos em corrigirmos os nossos erros que cometemos com os nossos irmãos, para que esse sentimento fique no passado. Quando Jesus diz lá, não sairá de lá até que houverdes pago o último ceitil. Jesus, com isso, vem nos chamar a atenção para que, enquanto nós não nos perdoarmos uns aos outros, estaremos sim presos às cadeias do ódio e do rancor. E a prática do perdão, tão difícil ainda para todos nós, é porque não é tratada ainda com o merecimento que precisa ser tratado. É tratado ainda por nós como uma prática secundária e superficial. Isso por causa da nossa ignorância. Porque com o passar do tempo e o nosso esclarecimento, perceberemos o tempo perdido em não trabalharmos melhor essa virtude para a nossa existência e o nosso futuro melhor. Porque a capacidade, a doutrina espírita esclarece que a capacidade de exercer essas virtudes, reconciliar com seus adversários, perdoar realmente, é o demonstrativo da saúde da alma. É como se pudéssemos colocar um termômetro em nós e vermos a nossa febre, a febre da alma. Quanto mais difícil, quanto mais dificuldade a prática do perdão e da reconciliação, da procura de corrigir os erros, mais estamos doentes da alma. Imediatistas que somos, não conseguimos às vezes nem perceber as doenças da alma. Doenças essas que, diferente do corpo, e por causa da nossa indiferença, demoram séculos para cicatrizar. E é um assunto delicado e às vezes complexo para o que vivemos hoje, uma vida muitas das vezes dedicada às conveniências e à matéria, muitas das vezes, que nos faz tão mal. No livro Missionários da Luz, o Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, no capítulo 9, o orientador lá reúne aqueles aprendizes, inclusive André Luiz, e vai palestrar sobre o tema da espiritualização das ações. E ele diz lá: precisamos espiritualizar as ações, inclusive a matéria. E alguém pergunta, mas como espiritualizar a matéria? Tudo que é material precisa ser espiritualizado. Todas as nossas ações, em abrir uma porta, fechar outra, em sairmos de manhã cedo, em trabalharmos, em nos alimentarmos, precisamos espiritualizar essas ações, tanto a matéria como o comportamento, a maneira de pensar. Aí ele na palestra, ele vai além e diz assim: solicitamos luz em nossas vidas, mas perseveramos nas sombras. Perseveramos nas sombras porque, enquanto não nos tornarmos mais dispostos à prática dessas virtudes, queremos luz em nossa vida, mas estamos lá, perseverando nas sombras.
procuramos e reclamamos felicidade. Aí ele diz: reclamamos felicidade, mas ainda semeamos sofrimento. Onde? Alguém pergunta lá na palestra, e ele diz: a quem está à nossa volta principalmente? Com a indiferença, com o pouco caso, com o culto ao nosso egoísmo, estamos semeando sofrimento à nossa volta, mas procuramos felicidade. E vai além, e diz que procuramos amor, queremos amor. Aí ele diz que procuramos amor e incentivamos a separação. A separação é a discórdia. E ele finaliza esse trecho quando ele diz: e reclamamos, não, e procuramos, buscamos com toda a prática exterior a fé. Aí ele responde: queremos a fé exteriormente, de boca para fora, mas não acreditamos nem nós mesmos para conquistar os verdadeiros tesouros da vida. Mais à frente ele diz assim: precisamos deixar de sermos eternamente necessitados da casa de Deus, porque somos apenas necessitados. Poderíamos já estar preocupados em sermos verdadeiros trabalhadores da glorificação do bem. Então, para ver que nós temos uma diferença, né? Procuramos a Deus muito mais por necessidade do que para encontrar verdadeiras fortalezas para a prática do bem. E ele diz que se continuarmos apenas buscando consolação, sem exigir de nós mesmos uma fortaleza moral e espiritual, não passaremos de crianças espirituais, que é o que ainda somos. E a vida está correndo, está andando. Precisamos sacudir nossas sandálias e começarmos a dar o valor merecido a esses assuntos, essas virtudes tão necessárias para a nossa caminhada. Sem a prática dessas virtudes, estaremos sempre sendo vítimas da nossa própria imperfeição, do nosso pouco caso com esses ensinos. Conversando sobre esse assunto, sobre a importância de nos evangelizarmos e encontrarmos dentro de nós algum progresso moral para que a prática do perdão seja normalizada, né? Porque praticar o perdão sem se evangelizar, sem ter um fortalecimento moral, ele vai se tornar cada vez mais difícil. E conversando sobre isso, alguém disse assim: é difícil. Inclusive, lá na religião, fulano de tal não prega dessa maneira. Não importa, não interessa. Porque Deus está no coração de todos e onde quer que estejamos. Quantos de nós não encontramos aí membros de famílias devastadas pelas drogas, pelo crime, onde as mães estão sofrendo pelos seus filhos desviados pelo vício e pelo crime? A nossa volta está cheio. Aí o camarada prefere se preocupar com a prática do outro segmento religioso, que se esse filho estivesse lá em qualquer outro segmento religioso que fosse, não estaria perdido nas drogas e no crime. Então, espiritualizar-se é começar a ver a vida de outro patamar. É começar a entender que todos somos iguais, necessitados sim, mas capazes de fazer algo mais pela nossa estada aqui.
Dificilmente o nosso compromisso religioso apenas fará de nós espíritos melhores. Porque, como a doutrina espírita vem esclarecer, o nosso compromisso religioso é apenas um passo para o trabalho que está à nossa frente, para o trabalho que é fazer da minha vida o bem em todos os momentos. E fazer o bem é estar preocupado, como diz lá o orientador do André Luiz no livro Missionários da Luz, é estar preocupado em querer sim felicidade para si e não semear o sofrimento do outro. É entender que ainda estamos no nível de procurarmos a Deus simplesmente por necessidade, e já podíamos estar em um momento mais elevado, onde procuraríamos Deus para andarmos de mãos dadas com a prática da igualdade, com a prática da distribuição dos nossos bens que fazem falta a tantos que estão por aí. Então, praticar o perdão começa com a nossa preocupação do que estamos fazendo para a nossa reforma íntima, para a nossa espiritualização. Estamos vivendo um mundo de muita dificuldade, muita violência, mas dentro de nós ainda mora a violência, e que possamos tratar isso, e assim, lá na frente, o perdão será praticado por nós com tanta normalidade que nem perceberemos que o perdão saiu de nós. Então, pessoal, que possamos aí aproveitar o esclarecimento sobre a vida que a doutrina espírita traz e possamos semear lá fora alegria, igualdade, respeito, compreensão e, como o título do Evangelho de hoje, misericórdia. Que assim seja.
Livro dos Espíritos, nós vimos estudando a segunda parte do mundo espiritual. O capítulo 5 o capítulo 4 tratava da pluralidade das existências, e o capítulo 5 é como uma conclusão. A questão 222, Allan Kardec não faz propriamente uma pergunta, ele faz uma dissertação que ele intitulou Considerações sobre a pluralidade das existências. É uma parte, é um capítulo inteiro, né? Portanto, ele é uma questão mais longa e nós não vamos poder aqui fazer essa leitura. Mas é muito interessante que ele apresenta uma série de considerações mesmo, de argumentos comparativos a respeito da reencarnação. Porque pluralidade das existências nada mais é que a reencarnação, que é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. A doutrina espírita que nós aqui divulgamos, professamos e procuramos vivenciar no Centro Espírita Francisco de Assis, ela se fundamenta em algumas bases, em alguns princípios. E entre eles está a reencarnação, que não é uma informação nova, não é algo que foi criado pelo Espiritismo, não. E Allan Kardec começa essas considerações colocando exatamente isso. Vamos ler só trechos curtos. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo. Foi ressuscitado de Pitágoras. Jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. Por constituir uma lei da natureza, o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. E sempre nos esforçamos em provar que se encontram sinais dele na mais remota antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, onde existia desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das raças formava, pois, uma crença vulgar, admitida pelos homens mais eminentes. De que maneira chegou até eles? Por uma revelação ou por intuição? Não sabemos, mas, seja como for, uma ideia não atravessa os séculos e nem é aceita pelas inteligências de escola se não contiver algo de sério. Assim, a antiguidade dessa doutrina seria mais uma prova a seu favor do que uma objeção. Todavia, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, uma grande diferença. A de os espíritos superiores rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e vice-versa. Ao ensinar o dogma da pluralidade das existências corpóreas, os espíritos relembram uma doutrina que nasceu nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Apenas a apresento de um ponto de vista mais racional, mais conforme às leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador. Uma circunstância digna de nota é que não foi apenas neste livro, o Livro dos Espíritos, que os Espíritos a ensinaram nos últimos tempos. Já antes da sua publicação, foram obtidas numerosas comunicações da mesma natureza em vários países
e que se multiplicam depois consideravelmente. Então, começando essas considerações, Allan Kardec procura demonstrar claramente que a reencarnação não é da autoria dele, nem do pensamento espírita, mas é um conhecimento da humanidade já há muito tempo. Nem é também ideia inicial dos gregos, no caso aí representados por Pitágoras, filósofo e matemático grego. Mas é um conhecimento muito mais antigo, que não era novidade, portanto, para as pessoas da antiguidade essa informação. Nós ainda hoje costumamos nos admirar no mundo ocidental, mas no mundo oriental isso é ponto pacífico entre as culturas mais antigas e as contemporâneas também. Ninguém mais discute essa temática da reencarnação. É uma verdade já afirmada e reafirmada. Agora, na nossa civilização ocidental, realmente a doutrina espírita é que vem fazendo a divulgação dessa ideia. Vocês perceberam aqui que ele diz que o espiritismo existe desde a natureza humana, desde quando existe o ser humano. Naturalmente ele está se referindo aqui às relações entre o mundo material e o mundo espiritual, não o espiritismo como doutrina, né? Como esse conjunto de ideias codificadas, porque essas vêm do século XIX, mas as relações entre o mundo material e o mundo espiritual e as informações que os espíritos dão para a vida física, elas existem desde quando existe o ser humano. Desde o homem da caverna, podemos dizer assim, dos seres mais rudimentares, quando nós fomos, já havia esse culto em relação aos mortos, esse contato com aqueles que haviam deixado a vida física, né? Até os desenhos, conforme as pesquisas arqueológicas demonstram que os seres mais primitivos tinham essa noção do contato com algo que transcendia a sua existência física, ou seja, a realidade da vida espiritual, e também a volta desse ser espiritual à vida física num outro momento. Volta essa que só pode acontecer através da reencarnação. Mais adiante, após várias considerações, argumentando em favor dessa ideia, Allan Kardec coloca algumas perguntas que são nossas também, né? Para esclarecer mais, nós poderíamos formular as seguintes questões: por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de tenra idade para esta arte ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida inteira? De onde vem para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outras? De onde vêm em certas crianças os instintos precoces para os vícios ou para as virtudes? Os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que nasceram? Por que certos homens, independentes da educação, são mais adiantados do que outros? Porque há selvagens e homens civilizados. Por aí vai. Ou seja, Allan Kardec indaga a respeito das diferenças, independente do ambiente, independente da educação. Claro que há diferenças que se justificam, não é? Pelo ambiente social, pelo processo educacional, pelo qual as pessoas passam. Mas há uma série de atitudes, de aptidões, de dons, de tendências que não tem nada a ver com o ambiente em que se vive, nem
com hereditariedade, nem com processo educacional, que superam tudo isso. E além do mais, ele vai discorrer sobre a possibilidade de progresso e adiantamento. Como conquistar a felicidade, como conquistar a perfeição, como conquistar uma pureza numa única vida física. Isso naturalmente a gente sabe que não é possível. Por mais longa que a vida seja, ela não é suficiente para se conquistar um progresso efetivo, pleno. 100, 200 anos não são suficientes. É preciso toda uma história muito longa para que esse processo evolutivo se dê. Isso só pode se explicar pela reencarnação, que também explica a justiça divina. Jesus veio ao mundo e também divulgou essa ideia de uma forma nem tão figurada assim não. Ele falou claramente que era preciso nascer novamente para ver o reino de Deus, conforme Nicodemos indagava a ele. E quando Nicodemos respondeu com uma outra pergunta, se admirando daquilo, por como é que ele poderia nascer de novo se ele já era um homem velho, como entrar de novo no ventre da mãe, Jesus foi quem o advertiu, o admoestou, como a gente pergunta àquele que já terminou a faculdade e não sabe lá dar conta de somar. Você terminou a faculdade e não souber a conta de somar, alguém vai indagar, como é que pode uma coisa dessa? Mas chegou aqui. Aí da mesma forma Jesus perguntou: você é doutor da lei? Porque Nicodemo não era um qualquer não, ele era membro do Sinédrio judaico, era uma autoridade constituída do ponto de vista religioso e político, e tinha informações privilegiadas da época, Como é que você, sendo doutor da lei, não sabe? Admira-se dessas coisas? É como se Nosso Senhor dissesse: me admiro eu de você se admirar. Como é que você pode se admirar disso aí? Eu estou admirado, porque você já era para saber. Por que Jesus disse isso? Porque era de conhecimento corrente, não era algo novidade, principalmente entre aqueles mais cultos, como era o caso de Nicodemos. Então não era para ele desconhecer essa informação. Se desconhecia, é porque não estava estudando direito. Da mesma forma, nós aqui estamos tendo também essas informações de forma mais claras. Quem puder ler essa questão 222, tem uma sequência de raciocínio que vai esclarecer-nos muito mais acerca da reencarnação, que o tempo não permite que a gente possa detalhar aqui. E como o tempo avançou, nós vamos concluir a nossa reunião com a prece final. Para tanto, nós vamos elevar o nosso pensamento, procurando estabelecer mais uma vez e manter essa sintonia com a espiritualidade que nos cerca, para após a conclusão também, aqueles que desejarem receber o passe, possamos fazê-lo de forma tranquila e ordenada. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade bendita que nós tivemos de refletir, de aprender e de orar. Nossas palavras de gratidão são pobres para representar aquilo que temos recebido de dádivas da providência divina. A reencarnação é uma bênção de Deus que nos permite corrigir, remendar, refazer, recomeçar e assim alcançar os páramos celestiais
à medida que formos evoluindo. Obrigado, Pai, de misericórdia e bondade, pela bênção da vida e por tudo que somos, realizamos e temos. Obrigado, Jesus, nosso Senhor, por sua presença inefável, porém constante, verdadeira em nosso meio, através do seu Evangelho e dos seus mensageiros celestiais. Obrigado, benfeitores, guardiães e protetores espirituais, pela inspiração, pelo socorro, pelo amparo, pela proteção, pela companhia que não nos falta em momento algum. E devido ainda às nossas dificuldades e lamentações, Senhor, nós pedimos por todos aqueles que mais sofrem, nós mesmos e aqueles outros que padecem mais ainda do que nós, e pelos quais temos a intenção de orar e vibrar. São enfermos encarnados, são desencarnados, todos aqueles que se encontram em aflição e se recomendaram às nossas preces, às nossas orações e vibrações. Por isso, estão em nossa lembrança, em nosso pensamento nesta hora, ou ainda têm os seus nomes escritos em nossos cadernos de vibrações. Deus abençoe, proteja e guarde a cada um deles e a cada um de nós. O Senhor balsamize, acompanhe, envolva, fortaleça, ilumine, esclareça e conceda a sua paz nesta noite e sempre. Assim seja.